Então, vamos iniciar a lição de 16 de maio, certo? É uma lição que Lacan introduz retomando a questão da topologia, certo? E ele já vai anunciando, assim, logo na segunda página, que, ou sei lá onde, né, que ele andou estudando esse negócio. Então, ou seja, para trabalhar isso aqui, é preciso tentar entender um pouco isso aqui, certo? Não é alguma coisa dada, não é alguma coisa nem mesmo do nosso campo, que a gente, a partir das referências que a gente tem, do que a gente já estudou em psicanálise, a gente vai conseguir entender, acompanhar. Então, é preciso a gente ter um pouquinho de uma mente mais aberta para saber que vai ser necessário a gente aprender coisas que a gente não domina, que não são nem do nosso domínio, em princípio, né? Então, ele diz, né, essa elucubração da superfície, da qual que eu vou justificar a necessidade, e eu venho justificando a necessidade de a gente trabalhar isso. É evidente que isso que eu estou lhes passando é resultado de uma reflexão, ou seja, que ele andou refletindo sobre o assunto, né? E aí ele diz, vocês não esqueceram que a noção de superfície em topologia não é uma coisa evidente, né? Nem tampouco é dada como uma intuição. Então, não é intuitivo. Daí é preciso, né, a gente, se não é intuitivo, então é preciso a gente trabalhar com isso a partir de conceitos. Não é uma intuição que vai nos dar isso, né? A intuição a superfície é alguma coisa que não está dada de início, né? Então, em consequência, como abordá-la? E aí ele diz, a partir do que a introduz no real. Quer dizer, o que mostraria que o espaço não é essa extensão aberta e desconsiderada, né? Desprezível, como a pensava Bergson. Bom, eu fui procurar, né? Hein? É um filósofo francês. Ele é praticamente contemporâneo de Freud. Ele nasceu em 1845, por aí, e faleceu em 1941. Então, ele é praticamente contemporâneo de Freud. Talvez, né, uns 10 anos mais velho do que Freud, viveu mais do que Freud, uns 10 anos, né? Enfim, é um filósofo francês, né? Nasceu em Paris, morreu em Paris. Mas eu fui procurar a noção de espaço em Bergson. A única coisa que eu achei é que ele pensa o espaço como algo referido ao próprio tempo, na medida que a extensão, né, ela decorreria do tempo, o que eu acho que não é suficiente aqui para a gente entender a que Lacan está se referindo quando ele está fazendo essa crítica a Bergson,
E também, não sei por que Lacan fez essa observação sobre Bergson aqui, sobre o espaço, eu não consegui descobrir. Se alguém souber, por favor, conte pra gente. Né, que Bergson acreditava que o espaço seria vazio, o que Lacan, então, aqui Lacan se contrapõe quando ele vai dizer que o espaço, na realidade, tem os seus mistérios. Fala, Luciana. Não, me parece, assim, você está falando, né, essa correlação do espaço-tempo que é da física quântica, né, aonde o tempo e o espaço são limitados, né, são períodos abertos e contínuos. Você não tem efetivamente um fim, né? Não sei. Eu não sei a quem você está se referindo na física quântica. No Heisenberg, ele vai dizer que justamente eles se contrapõem, ou se antagonizam. Quando você fala de espaço, você não pode falar de tempo você não pode falar de espaço. Então, isso é o Heisenberg. Eu não sei a que você está se referindo. De qualquer maneira, o pouco que eu sei sobre o espaço não dá para eu entender por que o Lacan aqui se refere ao espaço. Senão que a gente vinha na lição passada, né? Na lição passada, ele tinha retomado Kant, não sei se vocês lembram, né? E das formas a priori da percepção, que a gente tinha visto, que haveria alguma coisa que seria outra, né? Anterior à percepção, e que na percepção, então, haveria essa referência necessária ao espaço e ao tempo. E agora, Bergson realmente ele faz uma crítica a Kant, mas eu também não sei em que essa crítica que Bergson faz a Kant tem a ver com o espaço, né? Parece que foi um filósofo que meio que caiu no esquecimento e só foi retomado a partir de um texto de Deleuze que põe em relevo a noção de multiplicidades na obra de Bergson, mas aí já estamos num outro campo que não me parece muito vizinho da questão do espaço. Eu estou fazendo essa referência a Kant em função do que a gente vai ler daqui a pouquinho nessa lição, que eu acho que tem um pouco a ver. Mas, enfim. Então, aí ele fala assim, partamos, né, de alguns termos. É certo que uma primeira coisa essencial na noção de superfície é a de face. É face que está escrito aí? Face. Haveria duas faces e dois lados numa superfície. Isso é imediato se esta superfície estiver inserida num espaço. Então, se você está num espaço, você tem uma superfície, tem dois lados e duas faces, ou duas faces, né? Mas para nós nos apropriarmos daquilo que a noção de superfície pode assumir para a gente, seria necessário saber o que ela nos livra, o que ela nos permite, né? A partir dessas únicas dimensões. Ou seja, o que ela nos oferece enquanto superfície, dividindo o espaço
através dessas dimensões, não é isso? É isso? De suas próprias dimensões. De suas próprias dimensões, né? Nos sugere reconstruir espaço de outra forma do que aquela que nós acreditaríamos ter a partir da intuição. Em outros termos, lhes propõe considerar como mais evidente uma captura imaginária, mais seguro, é isso? Plus certain, mais seguro, mais certo. Mais precisa. Mas é um pouco mais simples. Ou seja, ligado à ação, e mais estrutural, partir da superfície para definir o espaço. Então, ele vai propor partir da superfície para definir o espaço, e não, né, implicar já a superfície no espaço, certo? E aí ele vai dizer, esse espaço do qual no qual nós estamos pouco assegurados, no qual nós, né, digamos, melhor ainda, definir o lugar do que partir do lugar para definir a superfície. Então, em vez de a gente pensar o lugar dentro do espaço, né, para definir a superfície, vamos definir o lugar, né, a superfície como lugar. O lugar aqui, filosoficamente falando. E aí, efetivamente, tem um pouco a ver com a questão bergsoniana, em que o que eu pude ler do Bergson em relação ao espaço diz respeito ao espaço subjetivo. Mas Lacan vai imediatamente associá-lo ao lugar do outro, né? O lugar do outro que já tem o seu lugar no nosso seminário, né? Então, esse lugar que não é, então, num espaço, mas um lugar enquanto uma superfície que a gente vai tentar identificar a partir da topologia, que é o lugar do outro. É isso. Para definir a face de uma superfície, não basta dizer que está de um lado ou de um outro, ou do outro, ainda mais que isso nada tem de satisfatório, e se alguma coisa nos dá a vertigem pascaliana, a vertigem de Pascal, né? É bem essas duas regiões nas quais o plano infinito dividiria todo o espaço. Então, não basta, não nos interessa definir, né, que está de um lado ou de outro, como se o plano infinito dividisse o espaço, é isso, né? Mas se trata de definir a face de uma superfície. Então, a face de uma superfície. Como definir essa noção de face? Aí ele vai dizer assim, a face, então, é o campo. Um campo não é
um espaço, tá? A face é o campo no qual pode se estender uma linha. Um caminho sem que ele encontre uma borda. Ou melhor, ela, né, a linha. Sem que a linha encontre uma borda. Então, este seria um campo. E esta seria, então, a face. A face é o campo no qual se pode estender uma linha sem que ela se depare com uma borda. Então, a gente tem aqui uma superfície, né? A gente pode estender uma linha aqui, e isto aqui, então, se torna uma face, porque, né? Isto aqui, porque é aqui que a gente pode estender uma linha sem que ela se depare com uma borda. Simples, não? Até aqui, sem mistério. Mas é superfície sem borda. Claro, tem que ter mistério. Ele havia dito, né? Ele havia dito que a coisa, tal espaço tem bem mais mistérios do que pensava Bergson. Quais são essas superfícies, então, que não tem bordas, né? Ele vai dizer que é o plano infinito, não é isso? A esfera, o toro e muitos outros que, como superfície sem borda, reduzem-se praticamente a uma só, o cross cap, ou a mitra, né? O boné figurado como aqui desenhado, não sei se vocês já têm o desenho. Por que ele está chamando atenção para isso? Ele está chamando atenção para isso. Não tem nada de difícil aqui. Até agora não tem nada de difícil. Qual é o difícil? Gente, se a gente já começar assim, aí nem vamos começar, né? Até agora está muito simples. Ele está tentando definir o que é uma face. Não, é uma face, que é o campo no qual se pode estender uma linha sem que ela encontre uma borda. O problema é que ele vai dizer que há superfícies sem borda, né? Então, conclusão primeira que vocês chegam, que eu não preciso nem dizer, quando você tem superfície sem borda, o que acontece com a face? Hã? Não tem, não. Ela é redondinha? Só tem uma. Ora, gente, é conclusão lógica do que a gente acabou de falar. Não tem mistério, não é? Então, só tem uma face, né? Quais são as superfícies? Desculpa que eu liguei aqui na imagem do cross. Eu vou fazer, calma. A gente tem que acompanhar aqui o que o Lacan está falando para a gente entender o que ele está falando. Então, aí fica um pouco menos complicado. Quais são, então, as superfícies que ele vai identificar como sem borda? O toro, a esfera, o cross cap e o plano infinito, né? O plano infinito. O que é o plano infinito? Essa superfície sem borda. Tá ótimo. É uma superfície sem borda. Olha só, gente, vamos pensar aqui, olhem para mim. Todo mundo estudou matemática um bocadinho na vida.
Se a gente diz que uma face se define como, como um campo em que se pode estender uma linha até onde ela encontra uma borda, essa linha a gente pode dizer que é uma reta, né? Ao infinito. Uma reta é infinita, né? Então, uma superfície, né? Um plano infinito é um plano, né? Ou seja, é um plano que vai ao infinito. Mas é o infinito mesmo, gente. Não é até ali a porta, não. É o infinito mesmo. E se a gente pensar como pensavam os matemáticos do século XVI, né? Esse infinito acaba exatamente. Que vai fazer a borda. Ele vai, né? Essas linhas, elas vão se encontrar aqui assim, né? Se encontrar. Vão fazer um 8 interior no final das contas, né? E que forma a banda de média. Porque elas se encontram no Conforme. infinito, é isso, a definição. Elas não se encontram, elas vão para o infinito, né? Elas vão para o infinito. Mas isso é o que, na realidade, os matemáticos, o próprio Descartes trabalhou no século XVI, né? 17, em que, né, se pensava, por exemplo, a perspectiva como aquilo que, né, por exemplo, o olhar, né, que Lacan vai trabalhar no quadro das meninas, no seminário sobre o objeto da psicanálise, onde ele vai falar desse olhar que ele vai ao infinito, né? Ele é infinito, são as linhas da perspectiva que vão até o infinito. Então, é disso aqui que ele está falando quando ele fala do plano infinito. Muito bem. Então, já sabemos, né, que há essas 4 figuras, e aí ele vai dizer, né, o cross-cap nos livros sábios, né, é isso. Cortado para poder se inserir sobre uma outra superfície. É isso que está escrito aí no texto de vocês? Aí ele vai falar, essas 3 superfícies, a esfera, o tório e o cross-cap, são superfícies fechadas, elementares. A composição das quais todas as outras superfícies fechadas podem se reduzir. Então, no fundo, são a esfera, o tório e o cross-cap são as superfícies elementares, porque elas não são redutíveis, elementares, que as outras superfícies fechadas necessariamente vão poder se reduzir a uma delas. Cada um. Muito bem. Ele fala assim. Aí vocês têm a figura 1, né? E a figura 2, não é? Isso. Peraí, o meu computador, ele tem vida curta. O quê?
Então, aqui no Patrick Valace, a gente tem esses dois desenhos aqui, que eu acho que estão bons. Eu não sei como é que está no de vocês. Não, nossa, vem pra cá. Hã? É assim. No seminário que está publicado no site do Patrick Valace, a gente tem essas duas figuras assim. É diferente, porque tem perspectiva, né? Essa aqui corresponderia à figura 2, né? Cortada para poder se inserir sobre uma outra superfície, né? Então, esse aqui é o cross cap, né? Vocês já foram ver? Vocês já foram ver, vamos vê-lo inteiro, né? Que é esse aqui. Tem a musiquinha. Todo mundo vendo? Ele vai fazer todo. Vocês veem que até aqui ele é de um jeito. Ele vai ser de outro jeito a partir do meio, né? Depois dessa... Pronto, aí ele formou uma banda de neve. Já tá formando, tá? Isso é muito doido, não é não? Muito. Então é isso. Eu acho isso fascinante. Então ele vai chamar isso aqui de cross cap e vai dizer, quanto falam? E vai dizer, seu verdadeiro nome é o plano projetivo. Que eu acabei de escrever, se a gente levar todas as linhas retas ao infinito, né? É o plano projetivo da teoria das superfícies de Riemann. Riemann foi um matemático que fez, enfim, coisas incríveis, por exemplo, né, para quem já viu o Wunsch, que é o boletim que da escola de psicanálise dos Foz do Campo Lacaniano, né, que todos os membros da escola recebem, tem uma superfície que é a superfície de Riemann. Bem, aquele desenho é uma superfície de... Então, aí ele fala o seguinte, né? O verdadeiro nome, então, do cross cap é o plano projetivo da teoria das superfícies de Riemann, cujo plano é a base, né? Então, a base é um plano. Que a gente viu que na base é tudo normal. Depois é que as coisas ficam anormais. E aí ele diz assim, esse plano projetivo faz intervir pelo menos a quarta dimensão. E diz, já a terceira dimensão, para nós psicólogos das profundezas, é problemática, para que nós a consideremos pouco assegurada, é isso? Garantida. No entanto, nessa simples figura, o cross cap, a quarta já está necessariamente implicada. Ele vai dizer que não há possibilidade de a gente pensar a topologia sem
que esteja implicada nela a quarta dimensão. É interessante isso porque mais tarde Lacan vai dizer que basta as duas dimensões que já nos complica suficientemente a vida. Lembra dela o seminário, né, 24, em que ele retoma isso, né? Mas para a gente ter uma ideia do que seria essa tal quarta dimensão, eu achei esse desenho, essa né? Figurinha aqui, que mostra um pouco o que seria a quarta dimensão. E a quarta dimensão, ela é alguma coisa que você não visualiza intuitivamente, mas a partir da construção matemática da figura, você vai vendo que uma coisa entranha na outra, né, dentro da figura. Então, isso introduz o que seria a quarta dimensão. A quarta dimensão, no século XIX, era vista como uma coisa assim, cheia de mistério, de ficção científica, ou coisa do gênero, né? Porque já a física tinha claramente as três dimensões, né? Que era era o quê? Era o comprimento, a largura e a altura, né? Comprimento, largura e altura. E aí a física introduz, né, a quarta dimensão como o tempo, justamente, né? O volume já é a terceira dimensão, né? Então, o tempo já introduz a quarta dimensão na física. E aí aparece toda uma série de textos mais misteriosos e de ficção científica sobre essa quarta dimensão. Efetivamente, para a gente visualizar a quarta dimensão, a gente precisa do tempo, porque essa figura, você só vê a quarta dimensão quando a coisa se movimenta no tempo, né? Senão você não vê. Se movimenta no tempo. Claro, né? Você está passando tempo aqui, que a gente está vendo o negócio girar. O Bergson era matemático também, não? Ele é filósofo, eu saiba. Mas isso aqui não é Bergson, não. Não, eu sei, é porque ele fala no tempo. Fala. Por isso que eu perguntei. Ele é filósofo. E o Descartes é filósofo e matemático. Mas o Descartes é de uma época em que isso podia ser junto, né? Eu já estudei esse Bergson, no momento de uma coisa. Aí ele vai falar, o nó elementar que eu fiz num outro dia, eu não me lembro ele ter feito o nó elementar. Fez? Você lembra que lição? Com um barbante, já presentifica a quarta dimensão. Não há teoria topológica válida sem que nós façamos intervir alguma coisa que nos levará à quarta dimensão. No Patrick Vallas, esse nó está muito bem desenhado. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Como é que ele está bem desenhado. Né? É porque tem perspectiva, né? Exatamente. Né? A gente vê aqui esse nó, essa quarta dimensão, né? É bem Eschleriano também, né? Vocês sabem quem foi Eschler, né? É o que o Eschler tentava fazer, né? Ele fez, né? Ele não tentou. Ele fez. É o que o artista precede aí toda, não só o psicanalista, como né? Se instrumentaliza da ciência também. Então, se esse nó
vocês quiserem reproduzi-lo utilizando o toro, seguindo as voltas e as reviravoltas que vocês podem fazer na superfície de um toro, vocês poderão, depois de várias voltas, retornar sobre uma linha que se anoda, né? Como o nó acima. É isso que está escrito aí? Se fecha. O que é um pouco contraditório com o que ele vai falar logo em seguida, que ele diz assim, vocês não poderão fazê-lo sem que a linha se corte ela mesma. Como a superfície do toro, vocês não poderão marcar que a linha passa por cima ou por baixo. Não há meio de fazer esse nó sobre o toro. Ele diz que você pode fazer esse nó sobre o toro, depois vai dizer que você não tem meios de fazer esse nó sobre o toro. É isso que está escrito aqui, pelo menos no meu. E eu tive... Não há meio de fazer esse nó sobre o toro. Mas antes ele diz, né, sim, que é possível fazer esse nó sobre o toro. Eu acho que ele está querendo dizer, você pode tentar fazer esse nó sobre o toro, e você vai dar com os burros na água, porque não vai funcionar, né? Vocês podem fazer na superfície de um toro. Aí depois ele vai dizer, no entanto, é perfeitamente concebível fazê-lo sobre o cross cap, esse nó. O que a gente vê no desenho do Patrick Falas, que tem, né, que dá para fazer isso num cross cap, né? Se essa superfície implica a presença da quarta dimensão, é o começo das provas de que o nó mais simples implica a quarta dimensão. Por mais simples que seja o nó, já está implicada a quarta dimensão. É uma observação de Lacan aqui, né, em 1962, de a gente pensar, porque quando depois ele vai, né, tomar o nó borromiano e vai trabalhar toda a questão do nó borromiano, que ele sempre vai se referir ao 3, né? O real é o 3, né? RSI é o 3. E introduz o quarto elo para afirmar, ou reafirmar a amarração borromiana a partir do sintoma com TH, né? Há aí uma questão que se coloca, né? Como assim o nó, todo nó, qualquer nó já implica a quarta dimensão, né? Quando o nó é o 3. Seria no nó borromiano essa quarta dimensão representável por isso aqui? Talvez. Porque isso aqui introduz a quarta dimensão no nó borromiano, né? Você tem aqui, né? RSI, se você quiser, né? Então você tem aqui na relação do real com o imaginário, né? O gozo do outro, né? Por exemplo, você tem aqui, né? O gozo fálico, você tem aqui o gozo do sentido, né? Não é isso? E aqui você tem um objeto, ó, né? Então, é possível da gente
eventualmente pensar que isso introduz a quarta dimensão, né, que ele está aqui anunciando no seminário 9. Como necessariamente todo nó já implica uma quarta dimensão. Mas eu acho que não dá para fazer muito mais do que isso com isso, não. Porque se a gente for para o nó de trevo, que é um nó de 3, ele justamente, eu não sei se você pode desenhar o nó de trevo dessa maneira como está desenhado aqui no Patrick Valace. Teria que ser um trocito assim, exatamente. Porque na nossa versão parece um nó de trevo, não pois uma dimensão, né? Pois é. A não ser que você introduza, né, aí o sintoma. Por que eu estou falando isso? Porque há uma diferença de abordagem necessariamente da questão do nó aqui no seminário sobre identificação, de 1962, e o que Lacan depois, 10 anos depois, vai trabalhar com o nó, já na década de 1970, em que quando ele não vai deixar de levar em conta a questão topológica, né? Tanto que o seminário seguinte ao seminário do sintoma, né, o seminário 24, ele vai com tudo para dentro da topologia no seminário 24. Então, e ao mesmo tempo, no seminário 21, que antecede RSI, né, ele observa a importância da gente se manter nas duas superfícies, né, nas duas dimensões, porque as duas dimensões, né, que ele vai referir a Flatland, que é um livro que sai de uns sujeitos que vivem num mundo chapado, Flatland, num mundo que é só superfície, e que nos permite, né, imaginarizar, por exemplo, que nós vivemos em duas dimensões, do que a gente não se dá conta, né? É porque a gente imaginariza, né, as três dimensões que a gente, né, que nos são intuitivas, né, mas que na realidade, tanto que Lacan vai dizer que já é suficientemente complicado a estar nas duas dimensões, porque que a gente vai quebrar a cabeça com 3 ou com 4, se já com 2 a gente não consegue nem cingir exatamente do que se trata, né? E ele vai propor que a gente vive nas duas dimensões. Enfim, né? Ele vai tomar a topologia a partir das duas dimensões e não de 4 dimensões, como ele toma aqui. Mas aqui Lacan também ainda está muito referido ao 4, que ele, né, que ele vem desenvolvendo no campo da fala da linguagem desde o momento em que Lacan né, trabalha, por exemplo, para além do triângulo edípico, a referência ao falo. Ele introduz um quarto termo, né? Introduz o quarto termo, que é o falo. No mito individual neurótico ele vai trabalhar muito isso, o 4, né? Que é uma referência com a qual ele vem trabalhando desde um certo momento, quando ele está dentro do campo da fala da linguagem. Quando ele vai para o campo do gozo, aí diminuem as dimensões, né? Então, por isso que eu estou chamando atenção para essa passagem desse seminário, porque ela é um ponto, um nó, essa passagem é um nó que aponta para
aquilo com que Lacan está preocupado nessa época do ensino dele, que vai ser diferente nos seminários mais avançados. Isso aqui já é bastante avançado. Mais, né, tardios no ensino dele, né? Bom, então, só para fazer então essa ressalva, eu vou dizer para vocês como é que vocês podem imaginar o cross-cap. E aí, ele faz exatamente, né, ele vai desenhar, ele vai fazer o desenho, né, do toro, como é que se desenha o toro, para então depois mostrar o que há de diferente, né, no cross-cap, né? O toro, então, vocês todos concordam que a gente pode fazer um toro dessa folha de papel, né? A gente pode juntar ela aqui, depois juntar isso aqui, juntar essas duas pontas e a gente tem um toro. Então, a gente pode desenhá-lo aqui. Né? Que é o que o Lacan vai fazer. E ele vai botar uma seta aqui, uma seta aqui, não é isso? Uma seta aqui e uma seta aqui, não é isso? Não, não tá aqui, tá aqui. Né? Com isso, ele vai mostrar que esses dois se juntam e esses dois se juntam. E aí a gente tem a boia, que é o toro, né? Alguém não viu a boia quando eu fiz? Todo mundo viu. Então tá. Então. Aí ele diz assim, né? Então, esse aqui seria então o que ele chama de polígono fundamental para fazer um toro, né? É um polígono. E é fundamental, é o polígono fundamental do toro. É um quadrilátero, né? Se vocês o dobram sobre ele mesmo, vocês terão um tubo juntando as bordas. E se a gente vetorializa essas bordas, observando que só podem juntar-se os vetores que andam no mesmo sentido, então, né, o início de um vetor se aplicando sobre o ponto em que se termina o outro vetor. Então, a gente tem, a partir dessa descrição, a gente tem a definição de um toro. A gente está definindo, né, um toro. Mas, se vocês fizerem uma superfície cujo polígono fundamental é definido por vetores como é que é? Vetores que todos eles vão no mesmo sentido, ou seja, né, começando daqui, aí esse aqui vem para cá, aí esse aqui vem para cá, e esse aqui vem para cá, aí vocês têm um cross-cap. Tem uma mitra, né? Hã? A mitra, o cross-cap É. Assim, entendi. Porque aí você vai ter que juntar esse aqui, ele não se junta com coisa nenhuma. Não, ninguém se junta. Ninguém se junta com ninguém. É uma desgraça. Desgraça. Né? Alguma dúvida? Então ele vai mostrar
como é que ele vai fazer, né? Como é que ele vai fazer para juntar essa bagunça, né? Juntar uma bagunça. Então, você vai ter, você necessariamente vai fazer o quê? Você vai ter que furar aqui, você vai ter que pegar essa ponta, furar para entrar por ali. É isso. Você vai furar Né? Não tem como fazer. Você tem que pegar isso aqui, furar aqui para poder pegar lá. É isso. E essa página que aqui embaixo está errado o desenho, inclusive. Vai furar Não tem como não furar. Tem que furar. Por que é errado? Porque E é isso que a gente viu no cross cap aqui que a gente passou. Ele vem daqui e fura e entra, né, para juntar com o outro. Foi o que a gente viu nessa. Na verdade, ele fez os dois iguais. Então tem que ter uma O seta nosso aqui. livro está errado aqui, ó. Esse aqui para cá, esse aqui para cá, esse desce aqui e esse desce aqui. Oh, tá errado. Nossa, é errado. É que o nosso livro, ele porque- fez o touro que e o acontece? crosscap igual. não. No Igual colírio. embaixo, Era na página, esses dois aqui, ó. Mas era embaixo, não tá igual não. Ah, o meu tá. Ah, tá igual sim. Tá igual. E não pode estar igual no outro. Não, pois Ele é, é embaixo bom, tem certas. Nossa, Olha Não pode, aqui. porque senão não vai se encontrar. ver o fundo. As setas que ela tá falando, é a seta, é. Isso daqui é uma outra coisa ainda. Eu acho que a gente tem que esperar. Ah, tá, é que eu já tinha... Juntou Peraí, em cima. não corrige ainda não. Não, mas eu acho que... Ele, na verdade, Ele não fura, né? porque. Tá furando. Não, Mas ele tem que furar. Eu acho que a ideia não é furar, né? É perpassar. Ó, ele juntou, pronto. Ali no roxo você faz o roxo. Cada um se faz da sua própria cor. Mas não há um furo. Mas é porque na realidade ele tem que passar para o outro lado. Aqui no desenho não passa, mas. Isso é possível nessas 4 dimensões aí. Né? E aqui ele fura. Esse roxo ele fura para entrar aqui. É só que isso. ele é furado pelo vermelho. Tá entendendo onde é que ele fura? Esse aqui tá vermelho. Ele tem que furar para se encontrar com o roxo. O Do outro roxo lado. fura para fazer uma banda de médios. Só que ele, por outro lado, isso não é possível no real, porque ele também, por outro lado, é furado pelo vermelho. Ele tem que furar o vermelho para se encontrar com o roxo. Sim, mas o vermelho também faz a sua banda de médios. Ela Todos fura. fazem. Todos fazem. Isso é uma confusão geral. Isso não dá para fazer no plano real. Entendeu? A gente não pode pegar a folha e furar, não vai dar. Não, porque você vai estragar o vermelho se você for montar o roxo. Entendeu? Se você fizer no real o vermelho, você vai ferrar com o roxo. Se você fizer no real o roxo, você vai ferrar com o vermelho. Entende? Se você furar, você vai. Então isso só é possível ali, né, nesse plano em 4 dimensões, contando. Para! Enfim. Se você pegar, como a gente faz com a tesourinha, aquelas brincadeirinhas de junta e faz a banda de médios, você não consegue fazer a partir do cross cap no real. Não consegue fazer? Dessa forma ali, desde o início, não. Não porque quando você for montar o roxo, você vai ter que furar o vermelho. E aí você desmembrou o vermelho, você cortou, você abriu o vermelho. Entendeu? Do que você está falando, Luciana? Desculpa, eu não Isso estou no real acompanhando. não funciona. Isso no real não funciona? Na Claro que funciona. A Mitra. A gente não fez uma vez o crosscap? Fizemos. Então. Fizemos. Tem, na realidade, tem um lugar em que a coisa não se junta. E isso ele vai trabalhar alguns capítulos mais adiante. A gente
Vamos com vagar. Vamos com vagar. Então ele vai dizer assim, ele vai chamar atenção, né, para o fato de que embaixo, né, tem justamente então essa coisa aqui, né? Embaixo é uma meia esfera aqui, né? Aqui tem uma meia esfera. No alto eu não sei como é que está traduzido. A parede da frente passa por penetração na parede oposta e retorna para frente. Não é isso que está escrito aí? É só porta. Então, é o que eu estou dizendo. Então, Por que essa forma e não outra? Seu polígono fundamental é distinto daquele do toro. Um polígono cujas bordas são marcadas pelos vetores de mesma direção é distinto daquele do toro. Todo mundo já entendeu isso, né? Ele está aqui repetindo só para quem ainda não entrou. Você tem um desenho aí no seu? Esse segundo desenho? Que segundo desenho? O toro, tá? Esse aqui é o toro. Mas ele desenha novamente o... Aqui é o cross cap. Ah, tá, Vai então tudo no na nosso mesma tá errado. direção. Tá errado no desenho, Tá errado. né? É isso que eu tava falando antes, tá errado no seminário aqui. Porque o cross cap é a seta, vai toda na mesma direção. Ele repete o toro. É um erro de edição aqui, É, com certeza. não é isso? É seta e não é Você joga tudo para a esquerda. Não, achei para direita. Tudo pra Para esquerda. direita. É, Esquerda. Ah, tem uma seta invertida, então. Duas. Tem duas. Tem duas setas invertidas aqui, ó. Isso que eu tava fazendo. É isso aqui e esse aqui. Gente, sugiro que quando vocês tiverem dúvidas assim, vão no Patrick Palácio, que tá bonitinho lá. E tá online para qualquer um. Ele acertou no Patrick primeiro, Palácio, foi eu no não acho segundo que nada ele errou. dele. E por lógica, dava pra Isso ver que- acontece. Desce mais um pouquinho. A gente tem essas daí. É que ele só repetiu aqui, né? Não era o que ficavam falando figuras feias. Olha só. assim. Tem o toro. É, acreditou aqui. Depois tem o cross cap. Tá bonitinho aqui o cross cap no Patrick Aqui Palácio. estava na primeira vez, a segunda tá errado. Ele repetiu. Essas linhas nessa direção que tá 4, né? Que seria o cross Isso é cross-cap, né? Aqui tá igual agora. Seria, se a gente tivesse um objeto, eu imaginei um objeto que fosse como um ovo, né? Um ovo, mas que fosse feito de tiras. Que a gente pudesse fazer com tiras até coloridas, que nem o cross cap aqui, a gente talvez pudesse construir mais facilmente. Ou talvez não tiras, mas de pano, né? De fitas largas, que a gente conseguisse construir, né? Vestir um ovo embaixo e depois levar. Mas teria que botar uns arames. Sustentar para passar, não? Não, nossa, está ficando mais complexo. Tem umas bolas de roda-mole, aquelas molengas, você faz que faz exercício, daria pra... De chocolate você coloca. Sabe aquelas bolinhas de plástico de criança, Faz festa assim de mesmo, criança? pega as fitas. Bola de encher que você está Não falando? enche, ela é aquela bola de criança de festa, não é de futebol, é bem molengazinha, a gente faz exercício com isso. Coloca no joelho, talvez com aquilo pudesse fazer alguma coisa. Porque na realidade, bom, enfim. Teria que furar Você isso. já conseguiu fazer um cross cap de papel ou de bola?
A Bela disse que eu já fiz. Aqui a gente já fez. Cross Mas fez o neck. cross neck. Parece Lá que em sim, cima, né? talvez na caixa tenha alguma pequenininha. A gente precisa da nossa caixa. Pois Né? é, eu vou pedir. A Luciana deve ter lembrado. Nós fizemos uma vez, não com colorido. Assim não, vai ser diferente. Mas aí eu pensei nessa. É uma bola de plástico, uma bola infantil, de festa infantil, bem molequinha. Mas não é exatamente aquilo. Porque Sim, não é. Ele não faz sentido. Enfim, vamos. Deixa. Porque se ela está falando em ovo, Né? É porque isso aqui tem cara de ovo. Não, mas não é um ovo E foi só. Páscoa há pouco. Eu fiz uma Não associação. é um ovo só. São dois que vão ter que se passar, mas para um passar bem o outro, não for o outro. Então, quer dizer, o espaço de entendi. Aí não dá para fazer. não dá. Tem razão, não dá. Você está entendendo? Porque quando você consegue fazer o roxo aqui, só que o vermelho vai vir por aqui. Então esse túnel por Quantas dentro. cores Bom, teria que ter? gente, desculpe. Vamos pensando, quem sabe a gente durante a semana se lembre disso e consegue imaginar um objeto que nos facilite fazer isso, né? Fazer com papel é muito difícil, porque ele acaba... Tem que ser um papel, talvez um papel de seda, não sei, mas aí pode rasgar facilmente. Eu pensei em fazer com jornal, mas até fazer um toro com jornal me é difícil, porque é muito... Não é possível a gente fazer, mas o cross cap com o vazio de uma superfície, ou você faz um lado ou faz outro, porque um vai furar o outro. Bom, enfim, né, ele retoma a pergunta, né, que ele havia feito quando ele diz, né, desde esse momento, aparecem pontos problemáticos dessas superfícies, né? Eu lhes introduzi as superfícies sem borda. Como definir a face? E se nós não nos permitirmos cair logo de cara no modelo que nos é tão próximo e intuitivo, né, da terceira dimensão, ali onde não aborda, nós estaríamos assegurados que há um interior e um exterior, né? Então, nesse cross cap, né, há um interior e um exterior. Só que sem borda. É o que eu sugiro, não, é o que sugere essa superfície sem borda, por excelência, que é a esfera. Né? Uma esfera tem um interior e um exterior, né? E aí ele diz assim: eu vou distanciá-los dessa intuição indecisa. Há o que está dentro e há o que está fora. No entanto, para as outras superfícies, essa noção de interior e de exterior se foge, né? Para o plano infinito, ela não é suficiente. Para o toro, a intuição cola em aparência suficientemente. Ela só aparentemente cola, né? Porque há o interior de uma câmara de ar e o exterior de uma câmara de ar, né? De um pneu, uma câmara de ar, você tem lá dentro o ar e fora você não tem ar. No entanto,
O que acontece no campo através do qual esse espaço exterior atravessa o toro, ou seja, o furo central, né? E onde está, na realidade, o núcleo topológico, né? O nervo topológico, não sei como é que está escrito aí, o nervo topológico, do que interessou no toro, e no qual a relação do interior e do exterior ilustra isso que pode nos tocar, ou seja, não tem interior ou exterior do furo central, né? Não tem interior. O furo tem, né? Se a gente pensar o que a gente já trabalhou, né? Que um toro tem 2 círculos, né? 2 tipos de círculo, o círculo vazio e os círculos plenos até apontam o interior e o exterior, mas os círculos vazios não tem, né? Observem que até Freud, a anatomia tradicional, com Paracelso e Aristóteles, sempre observou entre os orifícios do corpo os órgãos dos sentidos como autênticos orifícios. Ou seja, como aquilo que introduz o exterior e o interior no corpo do sujeito, né? O que vem com Freud? A teoria psicanalítica, enquanto estruturada pela função da libido, fez uma escolha bem estreita entre os orifícios, e não nos fala dos orifícios sensoriais como orifícios, só nos fala dos orifícios sensoriais como orifícios, para referi-los aos significantes dos orifícios originalmente escolhidos. Quanto ao fato da escotofilia e a escoptofagia, a gente diz que a identificação escotofílica é uma identificação oral, como o faz Fenkel. O privilégio dos orifícios orais, anais e genitais nos retém nisso, ou no fato de que eles não são verdadeiramente orifícios que dão sobre o interior do corpo. O tubo digestivo é apenas um atravessamento. Ele está aberto sobre o exterior. Para o exterior. O verdadeiro interior é o interior mesodérmico. E os orifícios que aí introduzem existem sob a forma dos olhos ou orelha ou ouvidos, né? Jamais mencionados pela teoria psicanalítica como tais, salvo sobre a capa da revista La Psicanálise. É a verdadeira o verdadeiro alcance dado ao furo central do toro. Porque ainda que não é um verdadeiro interior, mas que isso nos sugere alguma coisa da ordem de uma passagem do interior ao exterior. Mas, né, como ele mais tarde novamente vai, no seminário 24, ele vai mostrar, né, que na realidade a própria formação embrionária ela é
ela surge a partir de um toro, né? Que é o que tem inicialmente, né, na formação do embrião, e o furo central do toro, ele já está lá desde sempre como alguma coisa que justamente não tem nem interior nem exterior, né? Enfim, eu acho que aqui Lacan tenta dar uma refrescada em toda essa topologia, né, que ele está introduzindo aqui. 9, hoje é 9? Então está errado aqui, porque a próxima aula aqui está 16, não pode ser. Por quê? Porque 9 e 8 são 17. Ah, 9 e 7. Tá certo. Não sei por que eu estou. Vamos parar, né? Aqui onde ele fez uma associação com alguma coisa da psicanálise, né? Que eu acho que ele fez para dar um tempinho aí pro pessoal. Vamos parar com esse negócio aí? Vamos parar de filmar?